A rejeição em si, né? É o ato de negar, o ato de não aceitar, o ato de realmente repugnar ou não querer algo com todas as suas forças. Isso acontece de forma muitas vezes consciente ou inconsciente. São várias modalidades de rejeições que podem acontecer e de várias formas. Aqui na nossa enquete eu coloquei algumas, né, alguns tipos de rejeição que a pessoa pode ter passado na vida. Então, o que que acontece? Tem a rejeição por meio dos nossos pais, que às vezes eles não aceitam como somos, ou não aceitam a profissão que estamos atuando, não aceita a pessoa com quem nos relacionamos, não aceitam nosso estilo, nosso pensamento e querem moldar-nos à sua maneira. Também tem a rejeição por meio dos nossos pais ainda, porque não estavam prontos para serem pais. Tem a rejeição por meio da nossa mãe, que muitas vezes ela não estava pronta para ser mãe ou não queria ter um bebê naquela hora, ou talvez ela queria que o bebê fosse de um sexo diferente do que veio. Tem a rejeição nos nossos relacionamentos, quando, por exemplo, a gente às vezes se apaixona por alguém, a gente quer aquela pessoa e aquela pessoa não quer a gente. Muitas vezes também essa rejeição no relacionamento está você ter um companheiro onde você acaba ali por algum motivo, aquele relacionamento acaba se desfazendo e aquela pessoa termina com você e você não entende o porquê aquilo está acontecendo. Tem a rejeição que acontece na fase da infância, e aqui eu percebi que ninguém marcou essa, mas essa aqui é a que mais afeta a gente na fase adulta e que acontece, eu acredito aí com 98, 99% das pessoas, mas ninguém marcou, porque é algo que realmente está tão inconsciente que a pessoa ela acredita que não vivenciou. E como seria, claro, essa rejeição na fase da infância, né? Na fase da infância é onde acontecem as nossas conexões. Nossa conexão com nossa mãe, conexão com os pais, com os irmãos, amizades, escola, professores. Então é comum que nessa fase de descoberta de quem somos, de identificação com quem queremos ser e de autoconhecimento, aconteça rejeições. E não são poucas, são muitas. Então, muitas vezes a gente sente que por causa de uma atitude que tivemos na infância, fomos rejeitados, por causa de uma escolha que fizemos ali na infância ou de uma determinada brincadeira, fomos rejeitados. É muito comum aquelas brincadeirinhas onde há muitas crianças que você fique sendo a última pessoa a ser escolhida, ou que a professora tem que te colocar em algum grupo da escola porque você não foi escolhido ou você não conseguiu formar um grupo com alguém ou porque você é sempre a última opção. É comum também, na fase da infância, onde você começa a lidar com os seus primos e muitas vezes o seu primo ou a sua prima não gosta muito de você, ou sempre tem alguma brincadeira que faz com que você fique ali excluído ou excluída. Então, essas são algumas das formas de rejeição na fase da infância, além, é claro, da rejeição pelos pais, que muitas vezes podem acontecer. Muitas vezes podem acontecer também porque os pais tiveram os filhos e não os quiseram criar. E tudo isso vai afetando de uma forma ou de outra, em grande escala, a nossa vida. Tem também a rejeição pelos amigos, né? Que a gente tem uma amizade, de repente aquela amizade que a gente tinha acaba se entrosando com outra pessoa e acaba deixando a nossa amizade de lado. Tem também a amizade, tem também a questão dos nossos clientes, onde a gente acaba ali ofertando um produto, onde a gente acaba fazendo tentar fazendo alguma venda e aquele cliente ele não quer. E aí você começa a ativar esses gatilhos de rejeição. Esses gatilhos dos nossos clientes, eles estão relacionados, quando a gente se sente rejeitado pelos nossos clientes, eles estão relacionados a todos os outros gatilhos emocionais. E por isso, os clientes que chegam para você e que te faz sentir que você está sendo rejeitada, é porque está te mostrando que tem questões que precisam ser trabalhadas em você. Por que eu falo isso, gente? Porque imagina o seguinte, numa questão de venda, tá? Você está ali sujeita a receber vários não. E receber vários não não significa que você está sendo rejeitada pelo seu cliente. Só não é o melhor momento para ele. Só que quando você tem gatilhos emocionais
de rejeição, você vai sentir que os teus clientes eles estão te rejeitando. E isso, de alguma forma, fere você. Faz como se você estivesse se sentindo desvalorizada, não merecedora. Você não entende porque as pessoas não querem comprar um serviço seu ou pagar o valor que você cobra. Tudo isso por causa dessas questões de rejeição, certo? Então entramos aí um pouco nessa questão, explicamos um pouquinho sobre as perguntas e acredito que a maioria de vocês que responderam agora vão compreender que sim, que houve questões na sua infância de rejeição. Por exemplo, na minha vida eu sofri vários tipos de rejeições. Por exemplo, durante a gravidez da minha mãe ela não estava pronta para ter um bebê. Ela já tinha tido 3 cesáreas e não podia ter mais. Ela tomava remédio para evitar ter bebê. E ela engravidou. E ela foi descobrir da minha gravidez um bom tempo depois. E a minha gravidez significava o quê? Naquela época? Que era gravidez de risco e que ou eu ou ela morreria. Então foi realmente uma gravidez muito conturbada, né? Privada de risco, ela não podia ter mais cesárea. E tudo isso foi soado para mim como se fosse uma rejeição. Primeiro porque minha mãe não queria um bebê, segundo porque ela não podia ter, terceiro porque havia esse risco e também porque ela só descobriu depois de bastante tempo. Então, no útero, né, quando você está no útero da sua mãe e a sua mãe ela não transmite aquelas emoções de carinho, de afeto, principalmente porque ela não tem nem consciência que tem um bebê ali, é óbvio que você vai sentir rejeitado. E esse foi o ponto principal que desencadeou outros fatores de rejeição na minha vida. Cada pessoa tem um momento. Muitas vezes essa rejeição não foi no útero da sua mãe, não foi por sua mãe ou pelos seus pais, mas muitas vezes foi na sua infância, por causa de um tio, por causa da avó, por causa de um amigo, por causa de um parente que você se sentiu rejeitada por ele e que a partir disso começou a trazer para vocês questões de não merecimento. Outras vezes também é aquela questão onde o pai é distante, né? Onde o pai não está presente na criação, onde o pai precisa trabalhar para trazer o sustento para casa e convive pouco com o filho, e o filho se sente rejeitado, se sente abandonado, na verdade, se sente trocado, né? Se sente que o pai está dando mais valor ao trabalho do que ao filho. Só que geralmente o pai, ele trabalha e a forma de ele demonstrar carinho para o filho é nisso, é entregando o seu sustento para dar o melhor, porque ele, como natural e provedor, é a forma de ele naturalmente demonstrar que está ali com o filho. A maioria dos homens é assim. Outra situação que acontece, o sentimento de rejeição barra abandono, que seria, estão um pouco conectados, são um pouquinho diferentes, mas estão ali um pouco conectados, é na fase que a gente vai para a escola, na primeira vez, né, o pré. E a gente tá tão ligado com a nossa mãe que a gente não quer ficar ali naquela escola, porque a gente pensa que a mãe não vai voltar, a gente tem medo, e aquele gatilho fica ali gravado na gente. Bom, eu, por exemplo, tive, depois dessa questão da fase da gestação, né, e que foi desencadeando várias coisas, foi na escola, principalmente a maior parte daquilo que se desencadeou a rejeição, que estava trazendo aqueles gatilhos emocionais que eu carregava da gestação, foi na escola. Quando eu era excluída nos grupos, eu não era escolhida nos grupos, eu, a hora que eu menos gostava era a hora do intervalo, porque depois na hora do intervalo, quando acabava a aula, eu tinha que sair para o intervalo e ter que me deparar com nenhuma amizade. E aí eu via as pessoas brincando, as pessoas com amizades, e eu lá, sentadinha, excluída, né? Com vergonha por estar sozinha. E foi onde eu comecei a me envolver com os livros, comecei a ler bastante, para ter uma companhia na hora do intervalo, porque a gente não podia ficar na sala. Então eu levava o livro e pelo menos ali eu escondia a minha dor de não ter uma amizade ou não ter alguém. E a partir disso começaram a vir outros acontecimentos, né, de não ser escolhida em grupos. Aí depois eu tenho uma alergia na pele desde criança. E aí na fase de natação, mãe ia colocar a gente para fazer natação. Por conta dessa alergia, eu não pude fazer natação, me rejeitaram também ali. Também tinha a questão de eu falar, eu tenho uma dificuldade de falar
onde eu troco o L pelo R. Então, o meu nome, Clariane, eu não pronuncio com CL, eu pronuncio com CR. E eu fiz muita fonoaudiólogo, mas não resolveu. Hoje eu estou em paz com isso. Mas durante muito tempo eu não estive em paz, porque eu tinha que repetir meu nome muitas vezes. E isso fazia também com que fosse motivo de eu ser caçoada, de as pessoas rirem de mim e se afastarem também. Mas tudo isso estava despertando um gatilho emocional que havia sido gerado, como volto a falar, na minha gestação. E por conta desse sentimento de ter me sentido abandonada, rejeitada, aquele gatilho estava trazendo mais situações para que pudesse ser curado em mim. E só quando a gente tem consciência disso é que a gente começa a trabalhar e curar esses fatores. Então, até que você se torne consciente, as coisas elas vão sendo trazidas para te mostrar. O que a rejeição ela traz nas nossas vidas a partir disso, então? Vocês perceberam que com a minha história foram N fatores que foram sendo despertados. E a partir disso, eu tive que utilizar como um meio de força para mim. O que eu busquei, né? Essa minha dor, eu busquei estudar mais. E tinha me cansado de não ser chamada para os grupos escolares. Eu falei, agora eu vou aprender, eu vou virar muito, muito inteligente. E eu vou começar a escolher quem eu quero no meu grupo. Então eu estudava bastante em casa, aprendi matemática muito, aprendi muitas coisas. E aí, de burrinha, de excluída, eu passei a ser uma pessoa que as pessoas sempre queriam me colocar nos seus grupos de trabalho, por causa da minha inteligência, por causa da minha facilidade em entender, do meu desempenho. Mas tudo isso veio a partir de uma dor que eu busquei trabalhar. Só que ao invés de eu escolher as pessoas que eram mais inteligentes, que eram isso, aquilo, outro, eu comecei a escolher aquelas pessoas que eu via que, assim como eu, eram excluídas e a trazer para perto de mim, para que elas se sentissem pertencidas, que elas se sentissem amadas, que elas se sentissem acolhidas. Mas tudo isso estava me mostrando que, sim, eu queria o meu lugar ao mundo, mas qual seria o meu lugar? Junto aos rejeitados, junto aos excluídos, junto aos mais amados, aos mais queridos. Mas o que eu estava buscando sanar nisso? Eu estava buscando sanar a dor que eu havia sentido. E eu queria que aquelas pessoas rejeitadas e excluídas, elas fossem amadas, elas pudessem pertencer, assim como o meu desejo de pertencer estava ali latente. Já que por conta disso, eu ainda me sentia, né, uma pessoa totalmente alheia e diferente dos meus familiares. Porque sim, eu sempre tive pensamentos bem diferentes, né? Eu sempre tive atitudes bem diferentes. E esses meus pensamentos bem fora da caixa, tal ovelha negra, faz também com que a gente sinta que não pertence ao nosso seio familiar, embora pertençamos. Então a rejeição ela vai ligando. E aí com isso você acaba se sentindo, quando você tem um relacionamento, você acaba se sentindo rejeitada, você acaba se sentindo só, você acaba se sentindo sem conexão. Então é possível que você, mesmo tendo essa questão de rejeição, você consiga ter um relacionamento amoroso. Só que no seu relacionamento amoroso chega um momento que você sente que não tem conexão e que você, mesmo estando no relacionamento, você está totalmente sozinha. Isso é um gatilho emocional derivado da rejeição. A outra possibilidade é que porque você tem esse gatilho de rejeição, você não consiga atrair relacionamentos para você. E quando você atrai relacionamentos para você, sempre são relacionamentos que vão te trazer uma sensação de que você está tendo que carregar um fardo que está pesado, que você não consegue ter felicidade com aquela pessoa, que você não consegue fluir na vida por causa desse gatilho. E aí fica pesado o relacionamento porque a balança ela desequilibra. Então muitas vezes você faz muito pela pessoa para que você receba esse amor de volta. Só que chega um momento que você percebe que aquilo não está fluindo para você. E tudo isso está relacionado aos gatilhos de rejeição. E o que esconde a rejeição? A rejeição, em todos os níveis e esferas que eu estou te falando aqui hoje, e que a gente está conversando assim por alto mesmo, esconde um gatilho de carência afetiva, de dependência emocional, onde você não consegue liberar os seus medos. E aí você precisa buscar em alguém, em outra pessoa, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na atenção dos seus clientes, dos seus amigos,
dos seus parentes, nos seus relacionamentos, suprir essa carência afetiva, porque você ainda se sente desconectada, você sente que não pertence a lugar nenhum, embora você esteja em vários lugares, embora você esteja com amizades, embora você esteja no bom trabalho, você sente que não pertence a lugar algum, e esse sentimento de não pertencimento vem justamente do gatilho da rejeição, do abandono, que gera essa carência afetiva e a necessidade de depender emocionalmente. E aí fica aquela questão de você achar que não é bom o suficiente, você acaba tendo uma autoestima baixa, você acaba tendo dificuldades em se amar e por isso você acaba criando vários papéis para você, onde você precisa ser uma outra pessoa, então, às vezes mais séria, às vezes mais brincalhona, na maioria das vezes uma pessoa boazinha que sempre diz sim, 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 muitas vezes uma pessoa guerreira que precisa estar em conflito e buscando lutar contra tudo e contra todos para fazer-se respeitada. Então, tudo isso está ligado aos gatilhos emocionais de rejeição. E por isso, gente, eu consegui liberar esses gatilhos. Eu falo para vocês que não é um caminho rápido, não é um processo que demora horas para resolver. Não. É um caminho de alma. Porque imagina quantas feridas você fez na sua alma que te lacerou o teu sentimento, a tua emoção, que fez com que você guardasse tudo aquilo dentro de você. E que por mais que você tente falar, por mais que você tente explicar, as pessoas elas não te entendem por causa desse gatilho de rejeição, de medo, de dor e sofrimento. Então, tudo isso atrai para a sua vida situações mais complexas, situações que vão trazer para você de pessoas que não estão conectadas com você, mas que você sente que precisa delas por causa do apego. E o apego, ele realmente está ligado à rejeição e abandono novamente, por causa da carência da dependência emocional. Então você acaba se apegando, seja às sombras, seja a palavra, seja ao sexo, seja a qualquer fator mínimo que te faz se sentir um pouco amada por alguém. E aí você se apega e você acaba deixando toda a sua essência de lado para tentar pertencer. E aí é que acontece o negócio, né? Porque até você ter a consciência e você olhar para isso que foi gerado em algum momento da sua vida, você vai continuar repetindo esses padrões repetitivos e fazendo com que essa desconexão e essa rejeição aconteça na sua vida. Mas, sabe, depois que você me falou tudo isso, qual a solução? A solução é uma só, é você se amar, você se priorizar, você se importar menos com o julgamento e buscar realmente a luz que existe em você. É você buscar curar esses traumas. E para isso, você, claro, que você pode fazer sozinha, mas sozinha o processo é mais difícil, é mais lento. Você tem que bater de frente com as suas resistências. Você precisa se aprofundar no seu inconsciente. Muitas vezes você não consegue fazer isso só. Por isso, é ideal que você busque auxílio. O auxílio profissional, ele te ajuda realmente a lidar com essas dores, com esses medos, com esses gatilhos e te leva para um lugar onde você veja a grandiosidade que você é. Por isso, gente, quem escolhe, né? Eu tenho a mentoria que trabalha essas questões de rejeição, eu tenho essa mentoria que trabalha essas questões de baixa autoestima, de não merecimento, e você pode estar buscando informações comigo. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um processo. Não adianta a gente querer aplicar uma forma mágica para todo mundo, porque não é. Cada pessoa tem a sua dor, cada pessoa tem o seu processo e cada pessoa precisa lidar diferente com o que ela sente, com o que ela vivenciou para poder se curar. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido bastante sobre essa questão da rejeição. Gratidão.